né? Estágio, e teoricamente deveria funcionar na escola, e na escola vocês participando de observação, tendo uma aula só, com supervisão de, de um professor, professora, né? E, porém, tão ruins. Espera aí, deixa eu dar uma olhadinha. Oi. Aqui eu estou vendo minha imagem está muito ruim. Não sei se aí para vocês está ruim, mas basicamente o estágio seria vocês fazerem observação e fazer os relatórios, né? Mas, infelizmente, por conta da pandemia, não será possível. Então, qual foi a solução adotada, né? Vai ser a mesma do semestre passado, no qual vocês irão fazer um trabalho. Se for igual ao do semestre passado, vão ser em 7 etapas, né? 7, 8 etapas. E já vamos começar fazendo ele, né? Apesar do plano de aula estar disponível lá e ele não ser o adaptado, vocês podem entrar lá. Já tem um plano de aula em estágio em educação infantil, lá onde vocês veem as disciplinas, tem lá um estágio, porém, não será aquele plano de aula que nós iremos seguir. Ele deve ser publicado até a semana que vem, né? A promessa da Anhanguera é que seja publicado até a segunda-feira da semana que vem. A gente espera, mas eu já vou trabalhar com vocês com o primeiro texto, que é o primeiro trabalho que vocês irão realizar. É o mesmo texto que está disponível, inclusive, nesse plano de aula. Então, o que, que vocês irão fazer? Né? Eu vou abrir aqui para vocês e vou mostrar onde vocês irão encontrar esse texto. Tá? Vou mostrar aqui o vídeo para vocês. Caraca. Prontinho. A gente vai ver aqui, ó. É que para mim aparece dessa forma, né? Mas para vocês vai aparecer o nome das disciplinas, tudo aqui. Vocês vão clicar aqui, ó, estágio curricular obrigatório, lá no colaborar de vocês. Então, clicando, ele vai abrir, né, essa documentação aqui, que é o portfólio, o fórum e a teleaula. Né? A teleaula está tendo hoje e eu dou sempre presença para todo mundo. Essa aqui eu dou presença para todo mundo, que é uma única vez, que são as explicações iniciais. Aqui, ó, vocês vão ver que tem, ó, carta de apresentação, fichas de acompanhamento e avaliação, manual do estágio, modelo de relatório e plano de trabalho. A gente vai ignorar carta de apresentação e as fichas de acompanhamento e avaliação. Tá bom? A gente vai ignorar. Nós não iremos utilizar esses dois documentos. O que, que vocês precisam fazer? Ler o manual do estágio, tem que ler esse manual. Inclusive, já é bom ler porque vocês irão ter que acompanhar ele até o final do último estágio, que é o mesmo manual. Mas vocês já vão agora em plano de trabalho. Provavelmente vai aparecer aqui no lugar um outro plano de trabalho, tá? Já escrito adaptado. Quando eu clico aqui no plano de trabalho, ele vai abrir este documento, plano de trabalho dos cursos de licenciatura KLS, né? Tá? Plano de trabalho. Esse é o documento que abre. Essa aqui é a página dele. Vocês vão descer até a página 7. Tá? A página 7 vai ter escrito aqui, leitura, atividade 2, leitura obrigatória. Tá? Essa é a atividade 2, leitura obrigatória.
Na página 7, vocês vão ver aqui, ó, no quadro abaixo está disponível o link para o texto indicado para leitura por curso. Né? Então, vocês irão lá descer aqui nessa listagem aqui, vai estar pedagogia. Aqui, ó. Aí vocês vão vir aqui em texto. Ele vai abrir uma página do Dropbox, tá? Não precisa ter login, não precisa ter senha. Ele abre automaticamente. Ele abre aqui com o meu login e senha, porque eu tenho o Dropbox, tá? Lucas, tenho Dropbox. Vocês vão clicar aqui em estágio na educação infantil. Nesta pasta, vai ter aqui este artigo. Vocês irão clicar. Eu vou mandar também esse artigo no grupo de vocês lá, do WhatsApp. E vai ter esse artigo aqui, ó. O papel. Desculpa. O papel do professor e do ensino na educação infantil. Ele é um artigo que tem. Deixa eu até baixar aqui. Ele é um artigo que tem 32 páginas. É bastante coisa assim para ler. É muita coisa. Na verdade, ele é uma publicação de um artigo numa revista científica que vocês irão ler. É grande, mas vocês terão que ler ele todo. Então, é um artigo grande, sim. Não vou dizer, não, é grande. O artigo ele é grande, sim. Mas ele é necessário para que vocês possam compreender os fundamentos da educação infantil. O que vocês irão fazer nesse primeiro momento? Como o texto é muito grande, eu ia até falar, eu ia fazer igual eu fiz com o pessoal da semana do quinto e do sexto. O texto delas é menor, né? Dá mais ou menos umas 17 páginas. Nessas próximas 2 semanas, vocês irão ler este artigo. Sugestões para a leitura desse artigo. Vocês irão fazer, a cada parágrafo, um resumo do lado. Quem quiser. De pontos importantes que estão em cada um deles, cada parágrafo. Por quê? Porque fica mais fácil depois para compreender o que vocês irão fazer. Lá na página 7 do plano de aula, mais para baixo, tem aqui a indicação da atividade, que é, após a leitura do material indicado, você deve produzir um texto analisando as principais ideias apontadas pelos autores e os principais aspectos a serem destacados no segmento no qual você realiza o estágio. Então, ele é o texto obrigatório base. Ele vai aparecer também no estágio adaptado, e então já vamos trabalhar ele. Até porque ele já é uma atividade, ela provavelmente vai ser atividade A, né, no estágio adaptado. Então vocês irão produzir um texto. Mas para ficar facilitado, para vocês produzirem um texto de vocês irão pegar cada parágrafo, que é mais fácil, vou dar uma dica como eu faço. Cada parágrafo vocês irão colocar a ideia central, uma frase que sintetize aquele parágrafo. E vai fazendo parágrafo por parágrafo. No final, tem um texto? Não tem um texto. Você vai pegar essas frases que você destacou, que você formou, e vai produzir um texto de vocês de acordo com o que vocês leram e entenderam. Esse texto tem que ter, no mínimo, uma lauda. O que é uma lauda? Uma folha. E quando eu falo uma folha, não é uma folha até aqui, não. Até aqui. No mínimo. No mínimo. É o título, espaço e vai ter a folha. Vocês escrevendo um texto acadêmico, né, com termos acadêmicos. Quando vocês produzirem um texto, não considere o texto pronto. Deixa passar 2 dias, relê o seu texto e melhore ele. Tá? O ideal, óbvio, são 2 laudas, não frente e verso, né, que são 2 folhas, mas seriam 2 laudas. O ideal seriam 2 laudas, mas uma lauda com certeza. Por quê? Porque a produção desse texto
ela precisa, como eu falei, ter normas acadêmicas. E um texto acadêmico nunca tem menos do que uma lauda. Então, por isso, não façam 15 linhas, não façam 30 linhas. Não se pautem por linhas. Produzam textos coerentes a partir desse artigo. O que nós iremos fazer num segundo momento? Vou dar 2 semanas para vocês fazerem essa atividade. Depois vocês irão, não nessa semana que vem, né? Deixa eu ver, até o dia 31, entre o dia 18 e o dia 31, vocês irão mandar para mim, eu vou colocar o meu e-mail aqui, vocês irão mandar para mim as frases que você, não todas as frases, vocês irão escrever para mim em poucas palavras, não precisa ser assim textão, poucas palavras, 2, 3 frases no máximo. O que vocês entenderam desse texto, tá bom? Só que vocês vão fazer isso antes de produzir esse texto todo. Por quê? Porque eu vou dar uma lida para ver se vocês estão no caminho certo e dar algumas opiniões. Vocês poderão seguir essas opiniões ou não. É só para auxiliar vocês ou para fazer algumas complementações. Eu vou ler numa live todos os textos, não vou nomear as pessoas. Ah, fulana fez texto. Não, não vou fazer isso não. Eu vou ler os textos e vou dar as minhas opiniões sobre o que vocês escreveram, as frases que vocês escreveram. Até para que vocês possam ver como está indo também a análise dos demais colegas, para que vocês consigam realizar um trabalho mais proveitoso, mais bem feito possível, tá bom? Vocês têm alguma dúvida relacionada ao estágio? Agora que eu vi a Karina. Ah, eu neguei a Karina. Em vez de permitir aqui, tem negar. Então, agora se permite. Então, basicamente é isso, tá? Até para não atarefar vocês muito, um monte de coisa, e também para não ficar tudo para o final. Se eu não me engano, a entrega do estágio deve ocorrer lá em outubro, tá? Se não me engano, acho que no meio de outubro, mais ou menos assim. Então, vai dar o tempo justamente para a gente produzir todas as atividades bem calminho, de modo bem tranquilo. No semestre passado, se eu não me engano, que eram 9 atividades, deve ter mantido isso, entre 7 e 9 atividades. Dia 27 de outubro a entrega. Então, provavelmente mude, tá? Porque eles estão com um estágio ainda, com um estágio não adaptado. Por isso que eu ainda vou esperar eles colocarem, porque o estágio adaptado ele é menor, né? Então, por isso que eu não estou contando, não estou contando ainda com essa data, mas é para outubro. Dúvidas? Não? Só para entender aqui, vamos lá. Então a gente vai entrar lá na página 7, vai fazer a leitura. Isso, vai lá na página 7, vai escolher lá pedagogia, vai abrir o Dropbox, escolhe a pastinha de lá de estágio educação infantil. Eu vou mandar também o texto para vocês no grupo, para facilitar, mas é basicamente a leitura desse artigo. São 32 páginas, artigo longo até, né? Porque artigo não tem 32 páginas, tem menos, né? Vai até 20. E vocês irão fazer as observações para facilitar. No final, vou mandar para mim o que vocês entenderam do texto, em poucas linhas, e eu vou direcionar vocês se está ok ou não, até para ver se os temas batem, a coerência bate com o que está lido. Eu já li esse texto porque foi o que eu fiz no estágio do semestre passado com as meninas de segunda-feira. Então, eu já sei exatamente o que está ali. Ah, entendi. E é um texto, assim, bem fácil de... Não, é bem complexo. Por isso que eu estou pedindo para vocês fazerem essa leitura dessa forma.
Peguem cada parágrafo e busquem algumas ideias que possam facilitar. Peguem frases que sintetizem alguma coisa. Não todas os parágrafos, porque nem todos os parágrafos vai ter frase que sintetiza aquela ideia daquele parágrafo. Mas peguem Uhum. frases, porque vocês irão utilizar essas frases, inclusive, no trabalho escrito propriamente dito. Mas eu já Entendi. digo, não é um texto fácil. É um texto duro, mas ele é um texto bom. Vocês vão entender, mas não é um texto fácil. Entendi. Então tá bom. É só isso mesmo. Obrigada. Nada. Karina, não. Eu até expliquei, mas fica despreocupada. E eu vou postar esse texto lá para vocês, mas esse vídeo vai para o YouTube também, para vocês depois reverem. Mas é para você ir lá no plano de aula, lá no estágio. Na página 7 vai ter lá atividade 2. Leitura obrigatória, não sei, agora não. Eu sou ótimo de memória. Leitura obrigatória. Então vai clicar lá no em pedagogia, né? Aí, do lado de pedagogia, lá embaixo, no quadradinho, onde tem vários cursos, vai ter pedagogia. Clica em texto, vai abrir um site novo, que é o Dropbox. Lá tem uma pasta no qual está esse texto, que eu vou inclusive mandar. Para facilitar, eu já mando, tá bom? Aí eu dei umas dicas também para como você vai produzir esse texto, que eu falei agora para a Eliane. Então, primeiro vocês irão ler o texto, como ele é uma leitura difícil e complexa, façam com calma. São 2 semanas que vocês terão para ler esse texto com calma, sabe? Super bem. E aí depois vocês irão mandar para mim as ideias centrais do texto, não das parágrafos, do texto, em algumas frases, que sintetize tudo aquilo que você entendeu. Por quê? Depois, daqui 2 semanas, no dia 31, eu vou pegar tudo que vocês mandaram para mim, vou ler aqui para vocês, não vou nomear as pessoas, eu vou ler para vocês, para começar a direcionar se está de fato tá na linha certa ou não. Porque a partir aquelas observações que você fez, aquelas escritas, você vai produzir o texto de modo acadêmico, no mínimo uma lauda, né, uma folha inteira, inteira, dá uma folha inteira. Eu vou explicar para vocês quais são as fontes também nesse dia, a fonte, o formato de texto, vou dar as orientações para vocês produzirem essa atividade 2. Provavelmente essa atividade 2 é a atividade A, porque é leitura obrigatória, e ela vai constar no estágio adaptado, que ainda vai ser publicado. Ainda não é esse manual que está aqui, ainda não é. E depois do dia 31, a cada aula eu vou explicando para vocês cada uma das atividades, para vocês produzirem com calma, né? Para não ficar, deixar para depois nem nada. Então, essas atividades de estágio, eu já recomendo que vocês, acabou a aula, aquela semana faça aquela atividade, justamente para não sobrecarregar, deixar fazer tudo para o final. As meninas do semestre passado, elas ficaram muito possessas porque elas tinham 1 semana para fazer, que foi quando o MEC liberou. Então, para poder dar uma facilitada, agora que eu já sei que é adaptado mesmo, para dar uma diluída ao longo do semestre. Tá bom? Alguma dúvida relacionada ao estágio? O estágio do semestre que vem vai ser do mesmo modo? Não sabemos, não sabemos, né? Então, eu sei que deste semestre é adaptado. Então pode ser que no semestre que vem já volte a ser presencial, né? Como vocês sabem, vocês têm que fazer no mínimo 3 estágios, que é o estágio de educação infantil, o estágio de ensino fundamental anos iniciais e o estágio de gestão educacional. Então, é o mínimo que vocês precisam fazer para depois se formar e tudo mais no curso, ok? Alguém tem mais alguma dúvida relacionada ao estágio? Não? Então tá. Então semana que vem eu não vou ter essa live de estágio,
vai ter só na outra semana, dia 31, tá? Porque como o texto é complexo, então, para dar esse tempo para vocês trabalharem nele, tá bom? Então, semana que vem tem a live normal de EJA, que eu vou falar sobre as aulas 2 e 3. Eu comecei hoje a falar sobre a aula 2, que seria hoje, fiz a 1 e a 2, metade da 2. E a semana que vem eu tenho a live das aulas 3, terminando a 2 e a 3, tá ok? Então, basicamente é isso. Amanhã eu posto os links do. Aliás, deixa eu parar a gravação.